A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos os amigos e irmãos em Cristo Jesus. Olha aí, entrando mais uma vez nessa tarde, de domingo, para fazermos mais uma meditação de palavra de vida e paz. Mais uma meditação na palavra do Senhor, não é? Aqui hoje, nessa tarde, queremos abordar o tema dons espirituais, mais especificamente, precisamente, eu quero falar nessa tarde sobre o dom de línguas, amém? Sobre o dom de línguas, não é? Porque há muitas incredulidades, muitas certezas, muitas dúvidas, não é? Acerca dos dons espirituais e do dom de línguas, não é? E essa semana, eu vi um vídeo, alguém dizendo que não tinha conhecimento que o dom de línguas havia voltado, não é? E se voltou, ele tem que estar enquadrado em 1 Coríntios 12, e 14, né? Concordo, tem que estar pela palavra e na palavra de Deus. Agora, não ter conhecimento que se tinha voltado, isso me levou aí a estar meditando, a estar pensando nesse tema, não é? Porque eu, particularmente, eu desconheço, que o dom de línguas foi retirado. A palavra de Deus diz que os dons e atributos de Deus, são irrevogáveis. São irrevogáveis. Amém? Está dispensado. Está dispensado sobre a igreja e para a igreja os dons espirituais, não é? Aquele que desceu do céu e que voltou para o céu, ele levou cativo o cativeiro e derramou dons, distribuiu dons espirituais, não é? Então, eu gostaria de ler aqui alguns versículos para a gente trazer uma meditação dentro da palavra. E se eu não me alongar muito, eu gostaria também de falar um pouquinho de uma ou duas experiências, acerca que temos, com dons de línguas, tá bom? Testemunho, experiência, tá bom? Mas toda a base dessa palavra e dessa meditação, ela vai discorrer a começar da palavra de Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16 do Evangelho de Marcos, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, Marcos, capítulo de número 16. É o último capítulo do Evangelho de Marcos. Nós temos aqui uma palavra que Jesus declara, que eu tenho por base aí, de quem recebe ou de quem quiser receber dons espirituais. No capítulo de número 16, no versículo de número 17, Jesus ele declarou o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha aí, e estes serão curados. Amém? Está aqui Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17. E porque eu entendo que é uma base, é um princípio fundamental para quem quer vivenciar os dons espirituais. Porque Jesus, ele declara que estes sinais, e aí está incluso aqui o dom de línguas.
dom de línguas. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Está vendo aí? Expulsarão os demônios, colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Está aqui Marcos, capítulo de número 16, verso 17 e 18. Amém? Eu lembro muitos anos atrás, quando o Novo Decidido, uma missionária, pastora, né, estava num programa, na época, se não me engano, era rádio e televisão. A programação dela pastora Valnice Milhões, algo assim, Valnice Milhões. É muito conhecida essa mulher de Deus, tá bom? E nunca mais eu ouvi falar dela. Mas eu lembro muitos anos atrás que num de seus programas uma ouvinte ligou para ela e dizendo que quando ela estava orando, essa ouvinte na sua casa começou a falar em outras línguas que estranhas, que ela não conhecia, e começou a falar. Ela disse que começou a sentir a presença de Deus e começou a falar. E aí, imediatamente, ela sentiu de ligar para a missionária, porque isso estava acontecendo na medida da oração que a missionária estava fazendo e havia feito. E aí ela sentiu de ligar para a pastora. E quando ligou, ela disse o que estava acontecendo, que quando a irmã começou a orar, ela começou a falar em novas línguas. E a missionária, a irmã, explicou a ela que ela estava recebendo dons espiritual, né? Que ela estava sendo batizada no Espírito Santo, né? E lembrando aqui, batismo no Espírito Santo é um termo, né, que usamos para identificar uma situação, uma experiência espiritual na vida de um crente, tá bom? Depois eu falo sobre isso. E a irmã disse assim, a irmã respondeu assim: só que a minha igreja, a minha denominação, não proíbe isso, a minha igreja não vive isso, isso não existe na minha doutrina, isso não existe na minha igreja. Então foi essa palavra da irmã, né, que na sua casa recebeu o dom de línguas, tá bom? Mas a resposta da irmã, da pastora missionária lá, foi interessante, porque ela disse: mas irmã, os sinais seguirão aos que crerem. Seguirão aos que crerem. Então, todo dom espiritual, irmãos, só pode ser concebido pelo crente através da sua fé, a sua fé na palavra. Olha, eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Jesus, e a palavra de Jesus está dizendo que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Agora, Jesus aqui não está mandando ninguém ir caçar a cobra lá e pegar cobra, viu, irmão? Jesus não está mandando aqui ninguém beber veneno. A palavra de Deus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas a palavra está dizendo aqui, tá certo, que os sinais seguirão aos que crerem. Numa precisão, numa necessidade, numa situação, eu quero que você saiba que Deus está com você. Que Deus é Deus na vida de quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você crê, você pode repreender os demônios. Se você crê, você pode repreender as enfermidades. Se você crê, você receberá dons espirituais. E essa é a base aqui dos dons espirituais, tá bom? Lá em Coríntios, eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 12. Olha aí, eu quero meditar, tá bom, com você nessa palavra. 1 Coríntios capítulo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero ler a partir do versículo 4, onde diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha aí. E aqui, interessante, irmãos, tá bom? Aleluia, interessantíssimo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por exemplo, dom de curar, hoje eu quero me reportar dom de línguas, tá bom? Mas só para você entender. Dom de curar, na verdade, se encontra no plural, dons de curar. Há várias formas, várias maneiras de Deus operar a cura de alguém por dons de cura. Por dons de cura. Amém? A gente vai ver no Evangelho Jesus dizendo ao cego, o que queres que eu te faça? E o cego diz, eu quero ver. Jesus se veja. E o cego começou a ver, começou a enxergar. Nós vamos ver outro dizendo que queria ver, e Jesus pegar argila, pegar lama, cuspir, né? Fazer lama, pegar a terra, fazer lama, cuspir nela, passar nos olhos da pessoa. Jesus curou um de uma forma, outro está curando de outra maneira. E a Bíblia fala dons de curar no plural. E aqui o apóstolo Paulo, né, está dizendo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? Porque existem os dons de poder, né? Existem os dons ministeriais, tá bom? E eu não vou me aprofundar hoje nisso, tá bom? E diz assim, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha, irmãos, eu sou convicto que Deus, ele opera nas suas igrejas, nos diversos ministérios, amém? Que confessam Jesus Cristo como Senhor. Viu? A igreja, o ministério, amém? Que confessa e que defende a fé de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Senhor, que Ele veio em carne, que Ele foi crucificado na cruz, derramou seu sangue para a remissão dos pecados de todo aquele que crê, que ressuscitou ao terceiro dia. Viu? A igreja, o ministério que prega o Evangelho. Amém? Eu acredito que Jesus está com ele. Que Jesus opera. Só que veja que há diversidade, verso 6, diz assim, verso 5, há diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, verso 6, o mesmo Deus que opera tudo em todos, irmãos. Pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor batista, de uma ramificação batista, tá bom? Mas eu vejo Deus na Assembleia de Deus, eu vejo Deus na presbiteriana, eu vejo Deus nas igrejas pentecostais, eu vejo a mão de Deus até nos neopentecostais, amém? Eu vejo a mão de Deus. Veja, eu não li, mas eu vou ler aqui, diz assim, portanto, capítulo 12, verso 3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. É a palavra que revela. A palavra está dizendo isso. Amém? Eu nunca vi um demônio, irmão, confessar Cristo, não. Ele não confessa Cristo, ele não declara, não. Ele vai embora, ele volta para o inferno, para seja lá de onde ele veio, mas ele não declara, não.
Um demônio não, quando ele está manifesto numa pessoa. E aqui a palavra está dizendo que ninguém pode declarar que Jesus é o Senhor, fazer uma declaração dessa, se não for pelo Espírito Santo, irmãos. Há uma passagem no Evangelho, está vindo, eu vou falar, eu ia me deter especificamente nos dons de línguas, mas está vindo aqui na minha mente, no meu coração, eu vou falar. Há uma passagem no Evangelho interessantíssima, em que os discípulos vão até Jesus, dizer, ó Senhor, tem alguém ali expulsando o demônio em teu nome, só que ele não é um dos nossos, ele não anda com a gente, ele não está com a gente, mas está ali expulsando o demônio em teu nome, a gente pode ir lá e proibir ele? A gente vai proibir ele, a gente vai impedir. Aí Jesus disse, não faças isso, porque ninguém olha a palavra de Jesus, ninguém há que faça alguma coisa em meu nome e depois disso venha falar mal de mim. Olha só, olha o discernimento e a sabedoria de Cristo. E ele diz assim, e Jesus disse assim, olha, quem é por mim, não é contra mim. Irmãos, quero aproveitar, estou entendendo porque Jesus botou no meu pensamento isso aqui agora. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa vigiar, irmãos. Com muita facilidade, Satanás está colocando crente para escarnecer de crente. Crente contra crente. Ministérios contra ministérios, pastores contra pastores. Está repreendido em nome de Jesus essa cegueira espiritual, essa falta de sabedoria, que ela caia por terra em nome de Jesus na igreja de Jesus Cristo. Nós temos que orar, irmãos, porque o tempo é de a gente se unir, irmãos. O tempo é da gente se unir, o tempo é da igreja se unir, o tempo é da igreja dar as mãos, irmãos. É tempo de a gente estar orando uns pelos outros, irmãos. Uns pelos outros. Para de perder tempo, aleluia, procurando erro, procurando falha no ministério dos outros. E vai evangelizar, vai pregar a palavra de Deus, crente. Eita Jesus da glória, aleluia, vai pregar a palavra de Deus. E a gente encontra muitos irmãos mais preocupados em achar defeito, em procurar erros. Eu, novo decidido, eu louvo a Deus, viu? Pelos meus diáconos, pelos meus pastores, de onde eu nasci na fé. Viu? Igreja Batista Renovada ali do Bonjim. Viu? Glória a Deus. Deus continue abençoando essa igreja. Eu louvo a Deus, irmãos. Aleluia, porque eu aprendi muitas coisas. Já desde novo decidido, aprendi muitas coisas como estas. Ali, né? A gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. Então veja aqui, vamos lá para dons espirituais. No versículo 7 ele diz assim, olha, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E você vê que dons de línguas está aqui. É um dom espiritual, está rolado aqui na lista. Dons de línguas. Mas a palavra está dizendo que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha só, muita gente despreza o dom de línguas como que sendo insignificante, como sendo o menor de todos. Pode até ser o menor de todos, mas não é insignificante. Tem a sua utilidade, tem o seu propósito. Deus não deu o dom de língua para enfeite, não, nem para enfeitar somente a igreja, não. O dom de língua não é só um adorno, não. A Bíblia diz que edifica aquele que o fala, aquele que o possui. Quem fala em línguas, em mistério, fala com Deus e seu espírito é edificado.
Nós vamos ler aqui, viu? Vamos lá para a Bíblia? Vamos lá. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro, olha só, a variedade de línguas, né? E a outro a interpretação das línguas, né? Tem o dom de línguas e tem o dom de interpretação das línguas. Mas veja o verso 11 mais uma vez. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Repartindo a cada um como quer. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o capítulo 14, então, para a gente ficar mais focado agora no dom de línguas, tá bom? Capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo de número 14, né? Glória, tá aqui. Eu vou ler aqui o versículo 2. Olha o versículo 2. Como eu estou capturando a menos o dom de línguas, estou focando no dom de línguas, tá bom? Então eu vou pegar os versículos, tá bom? Mas você pode ler todo o capítulo 14, mas quando você chegar nos versículos que fala do dom de línguas, preste atenção, tá bom? Olha o versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas, estranhas, interessante aqui que a tradução fala línguas estranhas. A tradução fala línguas desconhecidas. E quem escreveu carta aos Coríntios? Apóstolo Paulo. A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele era poliglota. O apóstolo Paulo, ele falava grego, ele falava hebraico, ele falava aramaico, viu? Possivelmente ele conhecia o latim pela sua cidadania romana, ele devia ter o conhecimento de latim, tá certo? E alguns estudos demonstram isso. Ele era um poliglota, e ele era um homem viajado, né? As missões dele, as igrejas na Ásia, na Europa, amém, que ele fundou. Amém? Então ele era uma pessoa que conhecia muitas línguas. Ele era um poliglota. Mas veja que quando ele se refere ao dom de línguas, ele fala línguas estranhas, línguas desconhecidas. Veja que lá em Coríntios 13, a gente está já no capítulo 14, né? Mas no Coríntios 13, veja uma coisa que ele fala também que é interessante. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tá bom? E por que eu quero dar uma pausa nisso aqui? Porque nós sabemos que no dia lá do derramamento do Espírito Santo, do cumprimento da promessa que Deus fez lá desde Joel, desde o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, até o próprio Cristo, até o próprio Jesus disse, né, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pois bem, essa promessa Jesus cumpriu lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? E irmãos, olha, missões está no coração de Deus, tá bom? O Salvador é Ele. Ele quer salvar. Ele quer salvar. Amém? Quem ama o homem
é Ele ama como ninguém ama. Amém? E Ele, na sua sabedoria, amém? E estratégia, Ele escolheu o dia de Pentecostes porque havia reunidos ali, naquele dia, para aquela festa, judeus de todas as partes do mundo. O texto bíblico fala isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Glória. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Veja que interessante isso aqui. E a relação com o dom de línguas. Mas também há uma relação com o que eu quero falar aqui, de línguas ainda desconhecidas ou mesmo língua dos anjos. Viu? Vamos lá. Atos capítulo de número 4. O versículo de número... Diz assim, 2. Atos 4 não, Atos 2, perdão, irmão. Atos 2. Atos 2, tá bom? Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, tá bom? Aí, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer, não é? Então, quando o dom de línguas foi derramado, as línguas aqui eram línguas de nações, eram línguas de povos, tá bom? Estranha ou desconhecida é aquele que não conhece, aquele que não tinha conhecimento, né? Você entende o alemão, você entende o russo, você entende o chinês? Eu não entendo, eu não conheço, né? Alguns entendem mais o inglês, o espanhol, não é verdade? Mas tantas línguas aí, você fala árabe, por exemplo, tá bom? Mas o que demonstra aqui que Deus, na sua estratégia, queria o evangelho para todas as nações, queria o evangelho para o mundo inteiro. Deus, ele ama o mundo todo, Deus quer salvar todos. Ele é o rei das nações, amém? Ele ama a humanidade. E eu vejo aqui, no derramar do Espírito Santo, essa maravilha como está registrada aqui, tá bom? Mas, veja só, quantos dialetos, quantas línguas, né, existem? Dizem que muitas existiram até e hoje não são nem mais faladas. Nem mais faladas. Então, a gente não pode, pelo fato de desconhecer, sermos ignorantes em relação às línguas, irmãos. Em relação à língua, viu? A gente não pode ser ignorante em relação à língua, não. Viu? Glória a Jesus. Olha só.
Então, Paulo, ele era poliglota e falou de línguas estranhas, se referia a línguas desconhecidas, mas ele não era ignorante ao dom de línguas, entende? Ele sabia que era dom de Deus, mas ele sabia da existência e ele disse, não proibais de se falar em línguas, tá bom? Então só quem tem discernimento de espírito, viu? Quem tem discernimento de espírito, ele consegue discernir se um demônio entrou ali no negócio, se é a carne, se é o Espírito Santo, a pessoa que tem o dom de discernimento de espírito. Ou ainda aquele que tem o dom de interpretar a língua, porque é o dom de interpretar a língua, é o dom de língua, e está aqui, a gente leu, o dom de interpretação de línguas, tá bom? Agora, claro, qual a função, a necessidade do dom de interpretar, se o dom de línguas não estiver sendo exercitado? Então, estando o dom de língua sendo exercitado, sendo vivenciado, o que Paulo diz? A gente vai ler daqui a pouco. Ore para que possa interpretar. Ore para que possa interpretar. Agora, por que ele disse isso? Porque a interpretação vai edificar a igreja, sim ou não? Mas quando não há interpretação, somente o crente que está falando que é edificado. A igreja em si, na sua coletividade, não é, mas o crente, na sua individualidade, ele é edificado através do dom de língua. Está aqui. Vamos voltar lá, Coríntios capítulo 14. Vamos lá, Coríntios capítulo 14. Aí ele diz assim, olha, o verso 14, 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Olha só. Porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios com Deus. Olha aí. O que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Ei, deixa teu irmão falar com Deus, rapaz. Deixa teu irmão falar com Deus. O espírito dele precisa, a alma dele precisa. Se Deus deu um dom que ajuda ele nisto, deixa ele falar, irmãos, com Deus. Aí diz, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios com Deus. Ei, deixa o mistério do teu irmão com Deus, rapaz. Tu quer se meter no mistério do teu irmão com Deus, Deixa o teu irmão com Deus, rapaz. Vai orar pelo teu irmão. Eita, é forte, né? Receba aí, em nome de Jesus. Olha o versículo aí, vou continuar. O verso 4 do capítulo 14. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Tu quer impedir a edificação do teu irmão, crente? Tu não quer que teu irmão seja edificado, não, O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, o dom de línguas, como eu disse, não está por enfeite, não. Ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. E ele cumpre esse propósito quando aquele que fala é edificado. Aí só porque você não entende, só porque você está curioso, só porque você quer saber qual é o mistério do teu irmão com Deus, tu quer proibir teu irmão de falar, em mistério, de falar em línguas, crente? Você está entendendo aqui? Aí, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Aí diz assim, o que profetiza edifica a igreja, porque há um entendimento para a igreja. Tá certo? Mas não anula que o propósito e a finalidade do dom de línguas se cumpre na vida do irmão, que o recebe e o que vivencia-o. Amém? Aí vamos lá. Veja Coríntios capítulo 14, o versículo 14. Olha só. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem.
Olha o que Paulo está dizendo, ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, não é? Porque você não sabe o que você está falando, a língua é estranha, a não ser quando há interpretação da língua, não é assim? Mas o fato de você não saber o que você está falando, tá certo? Não anula o dom espiritual, não. Veja o que ele diz aqui, o que fala em língua estranha, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Quem fala em língua está falando com Deus, irmãos. Fala mistério com Deus, a gente já leu aqui no versículo 4. Amém? Tá falando com Deus. Então tem a sua finalidade. Deixa eu dizer aqui uma coisa interessante. Eu conheci um irmão, que eu não quero citar nomes, né? Mas eu conheci um irmão que ele tinha o dom de interpretar a língua. Interpretação das línguas. E ele interpretava mesmo, ele tinha o dom de interpretar as línguas. E ele, uma vez conversando comigo, ele disse assim, olha o que ele disse, que chegou na igreja e viu um irmão orando em língua, e o irmão estava um clamor em mistério, um clamor, o irmão chorava e um clamor, mas o irmão em mistério. E aí ele ficou curioso, né? Só que ele não conseguia entender, ele não conseguia a interpretação da língua do irmão, o que o irmão estava falando em mistério. E ele tinha dom de interpretar. E ele interpretava. Amém? Só que naquele caso ali específico, ele não conseguiu interpretar. Ele foi orar a Deus. Deus, que mistério é esse que o Senhor me deu o dom de eu interpretar e eu não estou conseguindo entender o que esse irmão está falando ali. O que esse irmão está orando. Aí ele disse, esse irmão, ele tinha uma intimidade com Deus maravilhosa e Deus falava com ele. Viu, irmãos? Tem gente que fica espantado, fica escandalizado. A minha Bíblia diz que Deus fala, irmão. Fala de várias formas e de várias maneiras. Viu? Quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver. E o Espírito Santo falou. E o Espírito Santo disse a Filipe, se aproxima aí da carruagem. Não é? O Espírito Santo tem voz. E o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo falou com o irmão. Olha, deixa. Eu não permito a interpretação do que ele está falando. Porque o que ele está falando é com ele e comigo. É a alma dele e eu, é o espírito dele e eu. E eu não permito que ninguém saiba o que está se falando aqui. Olha aí. Deus é soberano. Não é só uma situação, porque tem. Eu não tenho o dom de interpretar línguas. Tá certo? Eu não tenho dom de interpretar. Mas teve uma situação minha que Deus me deu a interpretação do que estava sendo falado. Mas eu só tive naquele momento, naquela hora ali. Isso aconteceu, na verdade, umas 2 ou 3 vezes. Ocasiões específicas que Deus me deu a interpretação. Mas eu não tenho dom de interpretação. Isso aconteceu, veja, na minha vida, na minha carreira espiritual, a minha carreira espiritual de quê? De 25 anos de crente. Isso aconteceu comigo só umas 3 ocasiões específicas e Deus me dá uma interpretação de línguas. Né? Uma vez, a gente vai continuar aqui, viu, na palavra já já. Uma vez, eu estava fazendo um culto, eu estava num culto, era um ponto de pregação da nossa igreja, aqui no Ibura, lá em Monte Verde no Alto, né? Na época, o diácono Carlos, né? Hoje pastor Carlos, né? Carlos Alberto. E ele era o dirigente do ponto de pregação. Todo final de semana, eu ia lá com ele, ele me chamou, o pastor autorizou, o pastor conversou comigo, ele conversou comigo. Eu era um jovem,
Eu era um jovem, mas um jovem na obra, um jovem que gostava de evangelizar, que gostava de orar, sabe? E aí ele me chamava, eu ia final de semana evangelizar com ele, convidava as pessoas para ir para o ponto de pregação, porque começou um ponto de pregação debaixo de um pé de caju, na casa dele, lá em Monte Verde do Alto. Monte Verde do Alto. E um dia lá, num culto, o Carlos, né, hoje o pastor Carlos, na época era diácono, Carlos, ele foi tomado no Espírito Santo em línguas. Começou a falar em línguas. E ele não estava no púlpito, né? Ele estava sentado e começou a falar em línguas. Quem estava no púlpito foi um diácono, Natanael, outro diácono. E o diácono Natanael não se percebeu que Carlos estava cheio do Espírito, falando em línguas. Ele não se percebeu. E foi passar a palavra para Carlos. Aí disse assim, a palavra está com o Senhor. Aí Carlos levantou falando em mistério, falando em línguas. Só que quando ele levantou, ele gesticulava para mim. Ficava fazendo gestos para mim, apontava assim para mim. Aí eu fiquei olhando sem entender nada. Não sabia o que ele estava falando, não é? Só que aí ele saiu do púlpito e veio até a minha pessoa falando em línguas, falando em mistério, e parecia querer me dizer alguma coisa, como se quisesse me falar alguma coisa. E aí eu fiquei de pé e ele falava comigo. E ele começou a apontar o horizonte, era ao ar livre, debaixo do pé de caju, ele começou a me apontar o horizonte. Então, de onde ele estava me apontando o horizonte era Três Carneiros, o R12, era uma boa parte do Ibura, sabe? Aí eu curvei a minha cabeça e em pensamento eu falei com Deus. Deus, ele ouve pensamento, viu? E eu disse, Senhor, se és tu, se é teu Espírito que quer me falar algo, o Senhor sabe que eu não conheço a língua, eu não interpreto língua. Eu não tenho esse dom. Mas se o Senhor, e se é o Senhor que está operando aqui, que o Senhor me dê a interpretação, o discernimento. Irmãos, eu acabei de orar. Ele falava em mistério. Todo mundo ouvia ele falar em mistério. Mas eu entendia no português, eu entendia na minha língua. E aí eu fiquei também maravilhado, porque ele estava falando em mistério e eu entendi em português. Ele não deixou de falar em mistério, não. Ele continuou falando em mistério. Só que eu tinha um entendimento do que ele estava falando. Eu comecei a entender o que ele estava falando. E ali, irmãos, foi forte, foi tremendo, marcou, né, a minha chamada também, porque ele apontava para o horizonte e dizia assim, tenho eu um povo lá, são meus, estão sofrendo, e você vai buscar e vai cuidar deles. Olha, o Espírito estava falando isso para mim, em mistério, naquele dia, naquele culto. Foi forte, irmão, e eu olhava para o horizonte. Eu morava na Mostardinha nessa época. Passou esse dia, passou essa experiência, esse acontecimento. Aí, depois de alguns anos se passaram, alguns anos depois eu estava para casar, né, com a minha esposa, a missionária Aldeci. Glória! Tá aqui, chegou aqui perto de mim ela. E posso filmar? Não. E aí ela estava para casar com o Aldeci, desempregado, sem casa, sem ter onde cair, né, como diz o ditado popular, sem ter onde cair morto. E Deus me abençoou com uma casa para morar. Deus me deu uma casa para morar, irmão. Com a maioria dos móveis já tudo dentro. E diz onde era a casa, que eu ganhei. Eu não pedi não, eu ganhei para morar.
3 carneiros e bura, que era exatamente o alto de frente, onde Deus, naquele dia, usando o diácono Carlos, hoje o pastor Carlos, apontava para mim falando em línguas, que tinha um povo lá que eu iria buscar e que eu iria cuidar. Hoje eu sou pastor aqui em 3 carneiros e bura. Glória! E Deus me falou isso, usando o irmão falando em língua, me deu a interpretação da língua naquele dia. Viu? Então, irmãos, o dom de língua não foi para ontem, não. Ele é atual, sim. Então, essa conversa de que não sei que o dom voltou, o dom nunca foi, irmão. Desde o dia de Pentecostes que ele foi derramado, ele nunca voltou não para o céu, não. Ele está sobre a igreja, irmãos. Então eu falo não só com conhecimento da palavra, mas eu falo também com experiência. Amém? Deixa eu dizer outra aqui, rapidinho. Algumas divergências de pensamento, né, de interpretação teológicas, tá bom? Mas aí eu quero falar aqui que é uma situação interessante também, que nos dá, que eu tive uma experiência, né? A maioria dos pentecostais que eu amo, são meus irmãos em Cristo também, viu? Viu, irmãos? O evangélico, sendo ele tradicional, seja ele renovado, seja ele pentecostal, viu? É filho de Deus pela fé em Jesus de Nazaré, no seu sacrifício na cruz, é meu irmão, viu? Mas a corrente pentecostal, ela diz que um crente só é revestido de poder ou batizado no Espírito Santo se ele falar em línguas, né? Então eles dizem que o dom de línguas é o dom que vai evidenciar se a pessoa é batizada no Espírito Santo ou não. Mas quando eu venho aqui para a Bíblia, não é isso que eu vejo, né? Olha, eu vejo assim, 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala assim, capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 28, ele vai botar aqui alguns dons espirituais e ministeriais, tá bom? Mas veja o que ele diz. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aí no verso 29 ele diz, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam não todos? Não, irmão. Os dons são distribuídos. E não é todo mundo que tem, não. Cada dom, não. Viu? Não. Agora, o dom mais comum é o dom de línguas, né? Esse é o dom de línguas. Mas nota que ele pergunta, falam todos em línguas? Não. Então, uma pessoa que é revestida de poder, batizada no Espírito Santo, ela pode não falar em línguas. Mas aí tem um detalhe importante. Mas ela vai evidenciar um outro dom. Porque quando nós somos revestidos de poder, né, o que chamamos a experiência do batismo no Espírito Santo, tá bom? Quando nós transbordamos do Espírito Santo, essa experiência, tá bom? Não significa também, olha aí, que quem não é batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo, também é um equívoco. Tem muita gente que pensa que porque a pessoa não é batizada no Espírito Santo, ela não tem o Espírito Santo, não é isso. E, aliás, só pode ser batizado com o Espírito Santo quem já tiver o Espírito Santo. Aí eu vou aí até forte aí, profundo aí para você. Por quê? Porque o Espírito Santo é um enchimento. O batismo no Espírito Santo é um enchimento. Você se preenche, você transborda
do Espírito, a essa experiência de transbordamento do Espírito, é que chamamos de batismo no Espírito Santo. Amém? Agora, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, geralmente, eu desconheço diferente disso, do que eu vou falar. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela recebe pelo menos um dom espiritual. E o dom mais comum é línguas, mas pode não ser o de línguas. E pode acontecer um outro dom, porque a palavra aqui, olha só, ela sugere essa argumentação, o que eu estou colocando aqui para vocês. Mas como eu disse, tudo, dons espirituais, é concebido pela fé. Os sinais seguirão aos que crerem. E aí eu falo isto aqui com uma propriedade. Qual a propriedade? Eu falo com a propriedade que eu fui batizado no Espírito Santo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não falei em línguas, não. E como é que você sabe que você foi batizado no Espírito Santo? Aí um pentecostal pode me fazer essa pergunta. Deixa eu acender aqui uma luz aqui, para ver se melhora aqui a claridade, né? Tá tardezinha, daqui a pouco anoitece. E eu fui batizado no Espírito Santo, e quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não falei em línguas. Não é? Mas como é que você sabe que então você foi batizado no Espírito Santo? Seria uma pergunta que um pentecostal podia me fazer, não é? E eu sei porque quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi um outro dom. E olha só, irmãos, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou servo do Senhor. E eu estou trazendo aqui, estou compartilhando conhecimento. Eu estou compartilhando experiência para edificação, para fortalecimento. Não é para exaltar, não é para engrandecer, tá bom? Não existe nada disso. Deus que conhece os nossos corações e que nos julga sabe porque eu estou gravando hoje esse vídeo. Amém? Deus sabe que é para a glória dele. Então o que aconteceu? Olha só, vou citar aí um nome de um pastor aí que marcou a minha vida, né, a minha vida espiritual. Foi uma conferência de missões, na Igreja Batista do Largo da Paz, no bairro de Afogados, aqui no Recife. Ali fica junto da ponte ali, Mocotó-Lombó, ali a Igreja Batista do Largo da Paz, é uma igreja muito conhecida aqui do Recifense. E estava havendo uma conferência de missões e veio um pastor aí, um pastor renomado, conferencista, homem de Deus, um pastor abençoadíssimo, chamado Jorge Linhares. Jorge Linhares. Ele foi o conferencista de 3 dias. Pelo menos eu lembro que eu fui 3 dias de conferência, e os 3 dias foi com ele. E num daqueles dias aconteceu uma situação que ele estava ministrando, e ele começou a se encher do Espírito na ministração. E começou a acontecer um sobrenatural com o pregador, o pastor Jorge Linhares. E ele começou a pular no altar, ele começou a pular. Começou a correr de um lado por outro. Aí alguém pode escandalizar, né? Que não precisa disso, que é isso. Mas só que o pastor Jorge Linhares, ele já era muito respeitado. Talvez, se fosse eu, misericórdia de mim. Se fosse eu, acho que tinham me tirado ali do altar na hora. Me repreendido na hora não, mas foi o pastor Jorge Linhares. E a igreja toda ficou olhando para aquilo, querendo entender o que estava acontecendo com ele. E ele começou a pular e começou a gritar e correr de um lado para o outro no altar. Ele disse: irmãos, eu não estou conseguindo me conter, está muito forte aqui, glória a Deus e aleluia. E pulava e dava uns gritos. E aí, a igreja lá, a nave do templo, a parte da adoração era grande. E de repente ele começou a correr do altar até a porta de entrada. O corredor do meio, o corredor principal.
da igreja, e ele começou a pular do altar, corria até a porta de entrada e voltava para o altar, e gritando, e dando glória, e saltando. Só que, o que aconteceu naquele dia? Numa daquelas corridas que ele deu, saltando e pulando e gritando, em mistério, ele passou e ele botava a mão sobre algumas pessoas, e aconteceu dele botar a mão dele na minha cabeça. Quando ele botou a mão dele na minha cabeça, eu fechei meus olhos e comecei a glorificar a Deus. E quando eu fui abrir meus olhos, eu não consegui abrir os olhos, porque uma luz muito forte estava sobre todo o templo e me encandeava. Eu não conseguia, eu ficava encandeado com aquela luz. Eu não conseguia abrir os meus olhos. E eu me esforcei, na hora que eu me esforcei, eu vi o que parecia um sol sobre o templo, sobre a igreja. A luz, tudo iluminava muito forte. Eu só escutava os gritos do pastor, falando em mistério e dando glória a Deus. Mas aconteceu isso depois que ele botou a mão na minha cabeça. E depois daquele período no culto, na sua palavra, ele voltou para o altar e se recompôs e continuou ministrando a palavra. Quando ele continuou ministrando a palavra, eu comecei a ter visões. Eu comecei a ter revelações. Algumas das quais, no final do culto, eu fui até participar com ele. Disse a ele o que tinha acontecido quando ele botou a mão na minha cabeça. E, a partir daquele dia ali, eu comecei a ter dom de revelação. E é um dos dons que está aqui. Então, não foi para aquele tempo. Não foi para aquele tempo. Qualquer dia eu ainda não gravei, qualquer dia eu vou gravar meu testemunho. Viu? Meu testemunho de salvação. E de onde eu vim, de onde eu saí. Minha família toda, por parte de mãe, foi envolvida com espiritismo, com bruxaria, com magia negra, com feitiçaria. Sabe? Eu fui evangélico sozinho na minha casa. Fui o primeiro a me converter na minha casa. Não foi fácil para mim. Louvo a Deus por sua infinita graça e sabedoria, quando decidiu derramar os dons espirituais sobre a igreja. Porque se eu não tivesse recebido dons espirituais, eu não era quem eu sou hoje, nem estava compartilhando essa palavra com você, não. Aleluia. Por isso Jesus proibiu os discípulos, olha, e disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Veja como, no dia de Pentecostes, no capítulo 2, vê a pregação de Pedro. Naquele dia, Pedro passou a ser um novo homem, uma outra pessoa, cheia do Espírito Santo, cheio de autoridade, de intrepidez, de coragem, de ousadia, graças ao revestimento do Espírito Santo. Entende? Aí o que aconteceu? Eu recebi dom de revelação. De repente, eu comecei a profetizar. Quando eu comecei a profetizar, numa outra situação, vinha para mim a profecia, vinha a palavra, vinha a revelação da palavra, a palavra vinha na minha boca para eu dizer acerca da situação e do acontecimento. E como muitas vezes eu me prendi, irmão, muitas vezes eu me prendi. Muitas vezes eu tive medo do que as pessoas iam falar de mim, iam pensar de mim, mas aí
eu comecei também a ter profecia. Aí quando eu vi que eu estava com revelação em profecia, eu logo reparei que eu não falava em línguas. Quando eu reparei que eu não falava em línguas, aí eu comecei a perguntar a Deus, por que eu não falo em língua? Por que eu não falo em mistério? E eu cheguei algumas vezes até a pensar que eu profetizava coisa nenhuma, porque eu não falava em mistério. Eu comecei até a pensar em pôr em dúvida se eu estava tendo revelação mesmo, porque eu não falava em mistério. Será que isso é coisa da minha cabeça? Mas eu disse, eu vou orar. E aí eu fui orar, falar com Deus sobre isso, eu fui falar com Deus sobre isso. E um dia eu estava num círculo de oração, isso tudo era novo decidido, viu, irmãos? Eu estava num círculo de oração, numa igreja pentecostal, até a igreja O Brasil para Cristo, e aí eu estava pedindo a Deus que eu queria falar em línguas, que eu não falava em língua, eu via todo mundo quase falando e eu não falava em língua. E que eu queria falar em língua, que eu queria falar em língua, que eu queria falar em língua. Aí Deus tomou um vaso, o vaso foi até a minha pessoa. E ninguém sabia que eu estava orando a Deus. Era eu com Deus, que eu queria falar em língua. E aí o vaso foi até a minha pessoa, tocou assim no meu ombro e disse assim para mim, jovem, tenho eu dons mais excelentes na tua vida. Se eu quiser que você venha falar em línguas, você falará. E se tu continuar insistindo, eu poderei conceder. Olha só, o vaso me deu essa palavra. Forte, né? E aí eu continuei pedindo para falar em línguas, né? Até um dia, orando, sabe, que eu comecei a falar em línguas. Então, a pessoa, para ser batizada no Espírito Santo, obrigatoriamente ela pode não falar em língua, mas ela vai evidenciar um dos outros dons. Amém? Porque no revestimento de poder, dons espirituais são concedidos. E você acha o quê? Isso tudo que a gente está lendo aqui, que não é para a igreja? A igreja de hoje não precisa de revestimento de poder, de dons espirituais? Precisa sim. Precisa sim. Amém? Precisa sim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe do que eu e você precisa. Deus sabe do que a igreja precisa. Mas lembra que tudo, ele disse que os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Amém? Glória a Deus. Olha, o tempo está passando. Eu posso falar aqui mais coisas. Por exemplo, não vai dar tempo, porque eu não vou me demorar mais. Mas eu vou gravar um outro vídeo para falar da relação da ordem e decência no culto com os dons espirituais. Eu tenho coisas aqui esclarecedoras e reveladoras para o entendimento aqui de Coríntios 14 para você. Amém? Então, fica atento aí, ore por nós. A gente vai, essa semana aí, continuar essa mensagem de dons espirituais. Porque eu entrei nesses testemunhos, não é? Que esses testemunhos aí te ajudem, tá bom? Mas só uma coisa aqui, para você ter uma ideia, rapidinho, para eu não terminar com o testemunho, eu quero terminar aqui na palavra. Nós vimos que aquele que fala em línguas estranhas, ele ora, ele fala em mistério com Deus, não é? E que isso por si só cumpre o propósito do dom, que é a edificação de quem fala. Quem fala em língua, ele não está edificando a igreja, porque a igreja não entende o que ele está falando, mas ele está se edificando a si mesmo. A gente viu já isso aqui, não foi? Na palavra. E aí eu quero deixar aqui para sua meditação, vou encerrar deixando para sua meditação, o registro de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 26 e 27, onde ele diz assim:
Da mesma maneira também, o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja que essa palavra não concorda com o que acontece com aquele que fala em línguas. Ora a Deus, fala em mistério com Deus, e a sua alma, o seu espírito é edificado. E aqui Paulo dizendo, Romanos 8, 26 e 27, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Você não entende. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Né? Então veja que aquele que fala em língua, fala em mistério com Deus, ora com Deus, o seu espírito, a sua alma é edificada, mesmo que você mesmo não entenda o que você está falando, mas opera uma edificação da alma e uma edificação da alma e do espírito dentro de você, porque ele conhece, o espírito visita o íntimo. Então, tem tradução que diz, ainda que a gente não saiba orar como convém, tem hora que a gente não sabe o que dizer, né? Mas o Espírito Santo, ele esquadrinha, ele vai fundo, ele vai dentro e ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Então, o dom espiritual tem sim a sua precisão, tem sim a sua utilidade, como todos os demais dons. Então, embora ele não seja o maior, e embora ele possa até ser o menor, ele não pode ser desprezado. Nem podemos impedir o operar de Deus na vida do irmão através do dom de línguas. Amém? Através do dom de línguas, tá bom? Vamos ficar por aqui, né? O tempo se foi, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica ligado aí que a gente vai continuar postando, se Deus nos permitir, vídeos que possa ajudar aí na sua meditação, na sua reflexão, na sua pesquisa, na sua busca aí pelo conhecimento, pelo saber na palavra de Deus, para a glória de Deus, tá bom? Aqui um pouquinho da minha experiência e um pouquinho aqui desses versículos dentro da nossa análise aqui, para que você possa aí tirar também as tuas conclusões, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, povo de Deus. Daqui a pouco, culto, né? Em todas as igrejas do Senhor, é domingo, hoje, né? Que todo o povo de Deus tenha um bom culto, viu? Uma boa adoração, dê o seu melhor a Deus, mergulhe na graça mesmo, no Espírito Santo de Deus, né? Porque não há coisa melhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.